Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos ver aí sobre os pontos notáveis de um triângulo, ou se vocês pesquisarem na internet aí, vocês vão encontrar como nome sevianas de um triângulo. Vamos lá para o nosso caderninho, sem mais delongas, estamos aqui no nosso caderninho. Então o que nós vamos estudar hoje são o tal dos pontos notáveis de um triângulo, tá? Ou chamadas sevianas, tá? Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns segmentos de retas que estão dentro de um triângulo de acordo com algumas propriedades. E o que nós vamos ver além disso é que o encontro destes segmentos de retas, tá? Então o encontro desses segmentos de retas, né, que são pontos importantes, vão possuir algumas características e propriedades que nós vamos ver aqui cada um deles. O que nós vamos ver basicamente nesta aula é ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro, beleza? Então vamos lá, primeiro conceito que nós vamos ter aqui é o conceito de altura de um triângulo. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é um segmento que parte do vértice de um triângulo e toca no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então eu tenho aqui, ó, o vértice A. Partindo do vértice A, eu tenho um segmento de reta aqui, ó, que se encontra com o lado BC, formando um ângulo de 90 grauzinhos aqui, ó, muito importante. Ou aqui, ó, eu tenho partindo do vértice D, eu vou encontrar aqui, ó, um ângulo que forma 90 graus relativo ao lado EF, tá vendo, ó? A altura, ela pode pegar fora do triângulo, tá? Então isso aí é uma primeira propriedade importante sobre a altura. A altura ela não necessariamente está dentro de um triângulo, mas ela sempre vai fazer esse ângulozinho aí que a gente viu de 90 graus, tá? E o encontro das alturas, qual que é o nome do encontro das alturas? O nome do encontro das alturas é chamado ortocentro, tá? Então é importante saber o nome? Sim, é importante saber o nome, que a altura é o ortocentro, tá? Então, nosso próximo que nós vamos ter aqui é a tal da mediana. O que é a mediana, tá? A mediana é um segmento que parte do vértice e divide o lado oposto do triângulo ao meio. Então eu tenho o vértice C, eu traço essa reta aqui, ó, e esse lado aqui, esse segmento vai ser igual a esse, tá? Então se aqui for 4 centímetros, aqui também tem que ser 4 centímetros, então os dois têm que ter a mesma medida. Esta é a propriedade da mediana, tá? Então a mediana divide o lado oposto ao meio, formando cada um dois ângulos iguais. E o encontro das medianas, qual que é o nome do encontro das medianas? O encontro das medianas recebe o nome de baricentro, tá? Baricentro, uma pequena curiosidade para vocês, baricentro ou centro geométrico de uma figura, tá? Centro gravitacional. Quer dizer o quê? Quer dizer que para você equilibrar um triângulo, você tem que encontrar o seu baricentro e aí você consegue equilibrar ele de uma maneira somente nesse pontozinho aqui, que é chamado ponto G, tá? Então, ó, aqui eu tenho ó, o lado, vamos pegar as medianas aqui para entender um pouquinho. A mediana partindo do vértice C dividiu o lado AB ao meio, então esse lado aqui é igual a esse. A mediana que parte do vértice B dividiu esse lado ao meio, então esse é igual a esse. E a mediana que parte do vértice A dividiu o lado BC ao meio, então este lado aqui é igual a este, tá? É como se aqui, por exemplo, tá? Um exemplo fictício, se aqui eu tivesse 3, 3, né? Aqui eu tivesse 4, 4 e aqui eu tivesse 5 e 5, tá? Então, dividindo cada um dos meus lados ao meio, tá? Muito importante isso, beleza? O próximo que nós temos é parecido com a mediana, é igual, mas é diferente. Vamos lembrar aqui, ó. Mediatriz, mediana, parte do vértice e divide o lado ao meio. A mediatriz, ela divide o lado ao meio, então o lado AM é igual ao MB, tá? Então, esse aqui é igual a esse aqui, por exemplo, se aqui fosse 3, aqui também seria 3, só que a diferença é que a mediatriz forma um ângulo de 90 graus. Então a mediatriz ela não sai do vértice, tá? Então esse é o único que a gente está vendo aqui que não vai sair do vértice, tá? A ideia dele é uma reta que forma 90 graus com um lado e divide ele ao meio, ponto e acabou.
qual que é a propriedade da mediatriz. O encontro das mediatrizes se chama circuncentro. Por que circun, professor? Porque é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, se eu pegar aqui, ó, tracei aqui esta mediatriz, né, a mediatriz S, tracei a mediatriz R, tracei a mediatriz T. O encontro delas é o ponto M, e a partir do M, se eu medir do M até o lado C, até o vértice C, é a mesma distância do M até o vértice A, que é a mesma distância do M até o vértice B, e eu consigo, a partir daí, fazer uma circunferência. Ué, professor, isso aí que você está dizendo é da sua cabeça? Você inventou isso? Não. Isso é uma propriedade, tá? Você tem como justificar e provar que isso é verdade, tá? No nosso ano aqui, no 8º ano, não é muito a ideia tentar provar essas propriedades e mostrar o porquê que é verdade, mas é verdade. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí na internet ou coloquem nos comentários que eu posso fazer um videozinho curto e rápido só explicando por que o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. O próximo que nós temos é a tal da bissetriz, isso que a gente já viu, né? Então, qual que é a propriedade da bissetriz? A ideia da bissetriz é um segmento que parte do vértice e divide o ângulo ao meio, tá? Então, o ângulo de cima aqui, ó, marcado com um risquinho, é igual ao ângulo de baixo, também marcado com um risquinho. É como se o ângulo de cima fosse 30 graus, o ângulo de baixo também vai valer 30 graus, então são iguais. Muitas das coisas que nós vamos fazer aqui dessas histórias de igualdade é montar equação, é o que a gente está fazendo mais em geometria ao longo das nossas aulas. O tal do incentro. Quem é o incentro? Gente, o incentro, ele é o encontro das bissetrizes, tá? Então, eu tracei a bissetriz aqui do vértice A, tracei a bissetriz do vértice C, B, tracei a bissetriz do vértice C, elas se encontraram em um único ponto. Este ponto aqui é o chamado do incentro. Por que centro, professor? Centro a gente já viu todos, né? Porque in é dentro. Então, ele é o centro da circunferência inscrita também, tá? Então, olha só. Muito interessante, eu tenho aqui, ó, que do centro aqui, ó, do incentro até o lado do meu triângulo, cada um dos lados aqui é a mesma medida, tá? E a partir daí eu consigo fazer minha circunferência inscrita no triângulo, beleza? É isso aí. Vamos aos nossos exemplos aqui. Trouxe 2 exemplos pra gente. Primeiro aqui, ó, exemplo 1. Sabendo que o segmento no interior é a bissetriz relativa ao lado AC, que as medidas assinaladas na figura representam o ângulo dividido pela bissetriz, determine o valor de x. Então, nós temos aqui o nosso triângulo. E o que eu tenho? Eu tenho que o B aqui, a partir do vértice B, sai uma bissetriz. O que é que tem que lembrar de bissetriz, gente? Tem que lembrar que bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Vamos montar a equação. Então, vai ficar o quê? 3x mais 20 é igual a 5x menos 10. Ou seja, bem fácil, montando as equações que a gente já está cansado de resolver aqui nas nossas aulas. Como que resolve a equação, professor? Letra para um lado, número para o outro. Moleza, mamatinha aí, ó. Então, 3x, aqui o 5x está positivo, vem para cá, menos 5x é igual a menos 10. Vamos pagar aqui, tá feio. Menos 10, o 20 está positivo, ele vem para cá, menos 20. Então vai ficar o quê? 3x menos 5x vai dar menos 2x. E menos 10 menos 20 vai dar menos 30. Lembrando, por que menos 30, professor? Soma os números e conserva o sinal, porque os sinais são iguais, tá? Não vai diminuir aqui. Como o 2x é negativo, a gente multiplica pelo menos 1 aqui para trocar ele para positivo. Então vai ficar 2x. Vamos consertar aqui para ficar bonitinho. Bonitinho não, né? Para ficar aceitável. 2x é igual a 30. Então o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. O x ele é igual a 30 dividido para 2. O x ele é igual a 15 graus aí nós temos. Vamos ler o nosso problema. Determine o valor de x. Ele só queria o valor de x está aqui. X é igual a 15 graus. Acabou, morreu. Se vocês quiserem colocar nas atividades de vocês, x igual a 15 pode, ou só o 15 pode também, ou 15 graus também pode, tá? Beleza? O outro exemplo que nós temos aqui, ó. Agora, esse exemplo é um pouquinho mais difícil tentar compreendê-lo através da escrita. Eu acho que o videozinho fica melhor para vocês entenderem. No triângulo ABC,
representado abaixo, os segmentos AH e AS são, respectivamente, a altura e a bissetriz interna relativas ao vértice A. A medida do ângulo HAS é quanto? Então, vamos marcar no nosso desenho aqui, ó, deixei ele bem grande para a gente conseguir ver. Ele quer o ângulo, qual é o ângulo que ele quer? HAS. Então, vamos lá. O ângulo HAS, ele quer este ângulozinho aqui, ó, pequenininho, tá, gente? Que eu vou chamar de X, beleza? Então, agora eu vou usar outras cores para a gente poder representar. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vamos usar a informação que o H é uma altura. Se é uma altura, este ângulo aqui eu sei que vale 90 graus, beleza? Professor, para que eu vou usar os ângulos? Vocês têm que lembrar que na semana passada nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então é isso que nós vamos usar. Se eu sei que esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo B é 70, eu preciso descobrir esse ângulo azul aqui, ó. Então vai ficar 70 mais 90 vai dar 160, né? Então 180... Opa, eu tô colocando longe, né? Vou colocar aqui para vocês verem, né? Então eu tenho que 70 mais 90, eu sei que dá 160. E eu sei que 180 menos 160 dá 20 graus. Então este ângulozinho aqui é 20 graus. Beleza? Usei a minha primeira informação, que é que o AH é uma altura. Agora, eu não sei ainda o X. Não dá para saber. O que eu vou fazer dessa vez agora? Eu vou usar outra informação. O AS é uma bissetriz. Se é uma bissetriz, ele divide o ângulo ao meio. E é isso que eu vou buscar agora, tá? Então, vamos buscar a divisão desse ângulo ao meio, tá? Para isso, o que eu tenho? Eu tenho que esse triângulo maior aqui, ó, o triângulo verde, ó, ABC, ó, eu tenho que um ângulo desse triângulo é 70 e o outro é 50. E o ângulo A eu não sei quanto que é. Só que eu sei que o AS divide esse ângulo ao meio. Então eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo, dividir por 2, que eu vou descobrir quanto que vale somente esse pedaço verde aqui, ó, tá? Então vamos lá, aqui é 50 e aqui é 70, então vai ficar 50 mais 70 vai dar 120, 180 menos 120 vai dar 60. Então o ângulo A inteiro vale 60. Então quer dizer que esse pedacinho aqui vale 30 e esse outro pedaço aqui também vale 30 graus, beleza? Se vocês quiserem resolver essas atividades também por forma de equação e não por forma de operações, como eu estou fazendo aqui, não tem problema nenhum. Tá, e agora o que eu tenho, professor? Como que eu vou achar o tal do X aí, ó? Eu sei que o ângulo pequeno, o ângulo azul aqui é 20 graus, e eu sei que o ângulo maior, o ângulo verde, é 30 graus. Então, para eu saber quanto que vale só esse pedacinho vermelho, nada mais é o que a gente tem que fazer. Eu vou pegar o 30 menos o 20. 30 menos 20, eu sei que vai dar o meu valor de X, que é 10 graus. Então, o X vale 10 graus, beleza? Sugiro para vocês, caso não tenham entendido esse vídeo, dá uma voltadinha, tá? Eu sei que é um pouco complicado e tal. Dá um pause em cada uma das partes. Dá um pause na parte azul primeiro. Entende o que eu fiz na parte azul. Dá um pause na parte verde. Entende o que eu fiz só com a parte verde. Depois assiste somente o que eu fiz em vermelho, que é o último pedaço aqui, para vocês entenderem um pouco mais fácil esse exercício. E é isso aí, gente. Vamos terminando a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Lembrando, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, não se acanhem. Segunda-feira, das 9 às 11, lá no Google Meet, podem tirar as dúvidas. Perdeu o Google Meet de 9 às 11, não tem problema. Podem tirar as dúvidas comigo de segunda a sexta, qualquer dia e horário aí, pelo WhatsApp lá, que a gente tira dúvidas de vocês, beleza? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Um beijo a todos vocês.